Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Contra o coronavírus. Siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. O que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. O que diz o presidente dos Estados Unidos, que antes dizia para todos irem trabalhar. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama, não dá para recuperar. Fique em casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudamos você que se conecta conosco nessa quinta-feira para a Santa Missa, direto aqui da Matriz São Sebastião em Piraju, através do nosso canal Conecta Aí TV. E você também pode convidar mais pessoas, compartilhando essa transmissão, para que mais pessoas se unam conosco nessa quinta-feira. Nos reunimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Peçamos o perdão pelos nossos pecados, para que celebremos dignamente a Eucaristia. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Deus, Pai amoroso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes,
pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Você reza comigo o refrão do Salmo dizendo: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias o liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Feliz que creem sem ter visto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos que celebram conosco nessa quinta-feira pela Conecta ITV. Estamos no tempo pascal, tempo por excelência, no qual reafirmamos nossa fé em Jesus, vencedor da morte e do pecado, em Jesus ressuscitado. E é essa fé que nos reanima, por exemplo, em tempos de pandemia. A certeza de que o ressuscitado está presente na nossa vida, na nossa história. É a mesma certeza dos primeiros apóstolos e discípulos, que, como mais uma vez hoje ouvimos na primeira leitura, colocavam a própria vida em perigo para anunciarem a ressurreição de Jesus. Nada conseguia impedir esse anúncio, que foi se propagando pelas comunidades.
e chegava a tantas pessoas, pelo testemunho dos apóstolos e discípulos, muitos dos quais derramaram o próprio sangue em martírio, porque anunciavam Jesus, anunciavam a sua morte, a sua ressurreição. Então a mesma fé que animou a comunidade primitiva, hoje também anima a nós, comunidade, povo de Deus, igreja, no ano de 2020. Como animou, por exemplo, também há tantos séculos atrás São Jorge, hoje dia de São Jorge, a exemplo de São Sebastião, um militar que por professar a fé em Jesus, também acabou martirizado. Vejamos então que ao longo da história, tantas pessoas se deixaram iluminar pela fé, de tal modo que não temiam nem a morte, por causa da certeza da ressurreição de Jesus. Também nós hoje somos chamados a testemunhar com a nossa vida a ressurreição. E Jesus hoje tem para nós palavras consoladoras, quando Ele diz que aquele que acredita nele tem a vida eterna. Ele é a revelação máxima de Deus, esse Deus que se revelara no Antigo Testamento pelos profetas, agora se revela pessoalmente na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. E aquele que deposita sua fé em Jesus não se decepcionará jamais. Então é a fé no ressuscitado que nos reanima, que nos fortalece, que nos conforta, para que não desanimemos diante da vida e os seus sofrimentos. Quem tem fé já começa a experimentar agora a vida eterna, que Jesus nos conquistou ao derramar o seu sangue na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Quem não tem fé fracassa desde já, porque uma vida sem a luz da fé não tem sentido, não tem horizontes mais amplos, tudo se resume a esse mundo. Então é uma vida que já não tem sentido agora, e que depois na eternidade também não será realizada em sua plenitude, será uma vida infeliz, porque não acolheu aquele que tem para nós palavras de vida eterna, palavras de salvação, Jesus Cristo, o Filho eterno de Deus. Então grande é a nossa responsabilidade, nós que temos fé, temos que testemunhá-la pela nossa própria vida, defendendo a vida desde a sua concepção até o seu fim natural na morte. Não podemos aceitar, por exemplo, o aborto de forma alguma, como está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. O cristão, ele defende a vida, todos têm direito à vida, todos têm direito a nascer. Então, de maneira alguma, aprovamos a morte, seja o aborto ou qualquer outra morte que não seja a natural. Então hoje, diante dessa promessa de Jesus, quem crê nele tem a vida eterna. Nos alegremos, enfrentemos com fé e esperança os sofrimentos e nos comprometamos pela defesa da vida humana, desde a sua concepção até o seu fim natural na morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Apresentemos as nossas preces, a resposta: ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelos líderes da igreja, a fim de que sempre se deixem conduzir pelo Espírito Santo e sem medo anunciem a boa nova do reino, rezemos: ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelas autoridades dos pais, a fim de que em suas decisões e leis levem em consideração as necessidades e clamores da população, rezemos:
Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Por todos os que estão afastados de Deus, a fim de que reencontrem o caminho de volta e façam a experiência do amor, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelas famílias e comunidades cujos membros estejam passando por aflições, a fim de que encontrem em Deus a solução para os seus problemas e o conforto espiritual, rezemos. Ouvi-nos, Senhor, e atendei-nos. Pelas intenções aqui apresentadas, especialmente pelos 187 anos da Sociedade de São Vicente de Paulo, pelos vicentinos, pelos trabalhos realizados, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelo fim dessa pandemia, pela cura dos infectados, pelos falecidos, vítimas dessa pandemia, pela consolação de seus familiares, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Para que Deus nos livre dessa pandemia, nos dê a saúde, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas pessoas que estão nesses dias angustiadas, deprimidas, ansiosas, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Hoje também é o Dia Mundial do Livro, para que cultivemos o hábito de boas leituras e incentivemos as gerações mais jovens também, as crianças a lerem, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos. Apresente aí no seu coração a sua intenção. Pela intenção que cada um apresentou, rezemos. Ouvi-nos e atendei-nos. Em hipótese alguma, rezemos. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas intenções que vocês estão apresentando aqui pela Conecta ITV, pedindo por famílias, por pessoas, saúde, de falecidos. Que Deus possa acolher esses pedidos, rezemos. Senhor, amoroso, essas são nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora nos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira do trabalho humano, que agora apresentamos para nós vai tornar o vinho da salvação. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício tão mal oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Irmãs e irmãos, orai para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso e Amoroso.
Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com essas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Demos graça ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando a alegria pascal, nós aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ele está no meio de nós, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornasseis dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e do sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Dom Salvador, e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também os nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembrai-vos nessa missa as vítimas da pandemia e todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Sebastião, São Jorge e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, rezemos como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos dos males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado. Protegis todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo a paz, eu vos dou minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo ressuscitado, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Quinta-feira teremos um momento de adoração eucarística e depois a bênção com o Santíssimo Sacramento. Diante de Jesus, nos coloquemos em oração, em adoração, pedindo pelo fim dessa pandemia, pedindo a sua proteção, pedindo que nos dê a paz, a saúde, que nos livre dessa pandemia, pedindo pela vida,
para que o aborto não seja aprovado no Brasil em nenhuma hipótese, que todos tenham direito a nascer, direito à vida, pedindo pelos corações deprimidos, angustiados, ansiosos, preocupados, pedindo pelas vítimas da pandemia, pedindo pelos profissionais da saúde, enfim, cada um de nós nos apresentemos diante dele com fé e esperança, apresentando também as nossas orações, as nossas intenções, os nossos pedidos. E diante de Jesus queremos também refletir mais um pouquinho o texto base da campanha da fraternidade desse ano, Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso, com o lema: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Diz aqui o texto da campanha da fraternidade: diante da realidade em que vivem as pessoas, outro modo de traduzir para os nossos tempos o afeto que o Senhor sente por nós se apresenta por meio da ternura. Ela pode concretizar precisamente o nosso modo de acolher hoje a misericórdia divina. A ternura revela-nos, ao lado do rosto paterno, o materno, o rosto materno de Deus, de um Deus apaixonado pelo homem, que nos ama com um amor infinitamente maior do que o de uma mãe pelo próprio filho. Independentemente do que acontece, do que fazemos, temos a certeza de que Deus está próximo, compassivo, pronto para se comover por nós. Ternura é uma palavra benéfica, é o antídoto do medo em relação a Deus, porque no amor não há temor, porque a confiança vence o medo. Portanto, sentirmos-nos amados significa aprender a confiar em Deus, a dizer-lhe como Ele quer: Jesus, confio em Ti. Então, nessa atitude de confiança em Deus, que em Jesus está aqui presente no Santíssimo Sacramento, nos apresentemos diante dEle com respeito, reverência, mas não precisamos ter medo de Deus. Devemos sim confiar na sua misericórdia, na sua ternura, no seu amor. Momentinho de silêncio para que façamos essa experiência de nos sentir amados por Jesus no Santíssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E como Deus nos olha com ternura, misericórdia, se compadece de nós, também devemos ter a mesma atitude diante do outro. Diz aqui o texto da campanha da fraternidade: sentir compaixão e cuidar com ternura é reacender a chama de uma vida, é reconstruir uma história, é aquecer um coração desesperado, é iluminar quem está na escuridão, é abrir os braços para quem precisa de um abraço, é fazer-se presente onde ninguém deseja estar ou queira ficar. O Papa Francisco, ao discursar para os membros da comunidade de Santo Egídio, que cuida dos pobres em Roma, expressa bem esse sentimento quando diz: caminhando assim, contribuís para fazer prosperar a compaixão no cerne da sociedade,
que é a verdadeira revolução, a da compaixão e da ternura, aquela que nasce do coração, para fazer crescer a amizade e não os fantasmas da inimizade e da indiferença. Então, que aprendamos essa atitude de sermos compassivos, misericordiosos, solidários, levando aos outros a ternura que o próprio Deus dispensa a cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos preparemos para receber a bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Do céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixasse memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com fé, esperança e confiança, recebamos a bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição, bendita seja sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos, nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, nossa diocese, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tenha misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pelas intenções do Santo Padre, o Papa, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Graça e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Com a graça de Deus, amanhã, novamente, 3 da tarde, aqui estaremos para a Santa Missa, ao vivo, pela Conecta ITV. Fiquem na paz de Jesus ressuscitado e até amanhã. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância.